A felicidade nunca diminui ao ser compartilhada. Verdadeiro ou falso? Para mim, verdadeiro. Acho que a primeira reação ao que você falou é dar presente, né? Eu acho muito mais legal dar presente para alguém, é muito maior que a felicidade do ato, é ver a pessoa, você se sente bem, a pessoa se sente bem, o ato é maior, né? E um milhão que você ganhou na loteria? Dividir. Mas aí não é a felicidade, aí é Eu 1 já pensei milhão. em dinheiro. E Mas- esse é meu sócio. Sejam bem-vindos ao Próximo Passo, podcast onde caminhamos juntos pelo mundo de gestão de negócios e empreendedorismo. Eu sou a Júlia, estou aqui com o Chico e com o Flávio, 2 dos 3 sócios fundadores da Mondoré, empresa de consultoria, captação e educação para negócios brasileiros. Episódio de estreia do Flavinho, seja bem-vindo. Muito obrigado. No episódio de hoje, abordaremos o tema de sociedade em uma empresa. É melhor empreender sozinho ou com alguém? Quais são as boas práticas para sustentar essa relação e o que é batata que vai dar errado? Mas vamos lá, começar aqui direto ao ponto. Quando a gente pensa, né, em começar um negócio, o que vocês veem de vantagens e desvantagens entre o modelo de quem começa sozinho e quem já logo de partida decide fazer isso com mais alguém? Tá bom, vou começar por uma frase, ou pelo menos por uma história que eu falo bastante, de contar que eu vivi para ver todas as sociedades que eu trabalhei darem errado. Então, acho que o primeiro ponto sobre sozinho ou acompanhado é que sozinho você não vai ter potencialmente um problema e a gente vai falar dos problemas. O problema é quando ela dá errado e o que pode levar a dar errado. E a gente fala também depois, acho que das vantagens, né? De você ter alguém, ter o apoio, passar por momentos difíceis, complementar competência. Rapidamente vem o conhecimento popular, né? Que sozinho se vai rápido, em grupo se vai longe. E eu acho que tem muito conhecimento mesmo nessa frase para a gente entender o que está por trás desses dois resultados, né? E aí, para quem começou sozinho, às vezes os caminhos mudam, né? Então você pode incluir alguém, você pode começar em grupo e depois separar. Mas vamos pegar aquele primeiro caso, né? De que alguém já está aí numa trajetória, empreendendo sozinho. Eu imagino que deve ser muito difícil trazer uma pessoa nova para dentro, né? Porque, cara, você já construiu tudo, você já fez todo o trabalho duro dos anos iniciais e já está acostumado com um modelo de gestão. Mas sei que aqui na Mondoré a gente já teve, né, inclusive outras pessoas. Então, quais são os sinais de que pode estar chegando aquele momento que vai ser bem-vindo trazer mais alguém para o barco? Vamos lá, acho que pensando assim, por que alguém traria um novo sócio, podem ter várias razões. Podem ter razões talvez mais técnicas mesmo, de você ter uma competência que você precisa trazer, e pode ter razões um pouco mais emocionais mesmo, de você estar querendo compartilhar os desafios, os sonhos como um todo. Assim como você pode também trazer sócios novos para o investimento como um todo, né? Acho que tem várias razões, né? Os sinais em si, acho que conversam. Acho que você está se sentindo muito, talvez focando um pouco mais no emocional, você começar a ter sinais próprios de que você está se sentindo muito sozinho, de que você sente que as pessoas na sua própria empresa não compartilham os desafios com você, não compartilham as dores, as vitórias, ou que você muito rapidamente faz uma colaboração, uma interação e depois você já de novo se sente sozinho. Acho que diria que é um dos principais sinais que você podia ficar atento, né? Nas conversas que a gente tem aqui, quando a gente fala com um empreendedor, um fundador sozinho, 9 em cada 10 é questão de tempo até a pessoa apontar a solidão. E a gente já chegou a brincar e falou, pode ter um business de solidão. Principalmente quando a pessoa está em busca da cogestão, do nosso apoio mais do dia a dia, onde terminam vindo as lamentações de ter começado sozinho, tem as coisas boas, mas de falar, eu não tenho ninguém para trocar em alto nível. Muitas vezes a pessoa fala, não tem ninguém para comprar os problemas comigo e discutir em alto nível quando eu tenho dúvida do que fazer. E aí entra talvez no positivo de uma boa sociedade, que nessa hora você ter alguém para compartilhar, e somos seres coletivos, essa é a hora que tem muito valor. Vocês dois trouxeram esse tema da solidão, né? De querer ter mais gente para compartilhar os desafios. E a gente sabe que isso é uma dor muito grande dos empreendedores. E quando você está empreendendo em sociedade, isso se resolve de alguma forma, né? De 100% ou 90%, ou ainda não é só a sociedade que traz essa coisa de, né, mais se sentir mais com companhia mesmo.
mais pessoas, acho que te apoiando no negócio, no dia a dia. Majoritariamente resolve, né? Uhum. Nas questões práticas, nas conversas. É 100%? Não é. Tem alguns pontos que mesmo empreendendo com sócios, eu por vezes me senti sozinho. Algumas questões são demográficas, então a gente fala muito aqui sobre a diferença de idade, né? Chico é Então, muito mais velho que a eu sou gente. muito mais velho, consideravelmente mais velho, vamos colocar dessa forma. E aí, às vezes, uma questão geracional, alguma questão de uma experiência que um tem, outro não tem, pode acontecer. Às vezes é contextual, então, mesmo estando junto, tá num projeto, tá mais sozinho, outro tá corrido, você também não vai conseguir ter o apoio que você gostaria. E alguns são comportamentais. A gente, né, tem um perfil, tem um estilo e não se sente identificado no outro. Isso também acontece. Então, resolve majoritariamente, mas a questão de solidão, ela pode acontecer e às vezes é muito autocausada, né? Pelas posições que a gente se coloca dentro da discussão. Eu, particularmente, posso dizer que eu faço isso com alguma frequência, meus sócios apontam. A gente se põe em posição de solidão às vezes. Então, saber que não vai resolver tudo e saber como utilizar bem o fato de você ter companheiros, ter uma sociedade dentro de uma jornada difícil como é empreender. A gente pode começar. Eu posso começar respondendo essa pergunta do porquê a gente começou junto. Antes de saber que a gente podia ficar sozinho, a gente já tinha uma razão, uma vontade de estar. Porque a gente fundou a empresa em juntos, né? A gente queria trabalhar junto. Pode ser tão simples e tão quase que inocente em algum sentido, mas eu acho que a principal razão da gente ter fundado essa empresa juntos é que a gente queria continuar o time que a gente fazia numa outra empresa. A gente sentia que a gente trabalhava bem, que tinha mais potencial de desenvolver. Então a gente começa a empresa por querer trabalhar juntos. E aí isso ajuda no ponto de vista da solidão? Majoritariamente, eu vou ser bem alinhado aqui com o Chico. Eu acho que tem muito a ver talvez duas oscilações, né? Uma oscilação quando isso fica menor ou maior em magnitude e depois talvez por tipos. Uma sociedade é um time. Eu acho que quando esse time estiver trabalhando melhor, isso vai ser um mitigador desse problema da solidão. Você vai compartilhar mais vitórias e derrotas, medos e situações. E, ao mesmo tempo, você também entrando nesse tema mais da diferença pelas dimensões, que acho que é o que o Chico falou da demografia, né? Também o segredo de relações é saber o que esperar um do outro. Então, a gente também fica atento sobre quando é que os sócios podem ser, de fato, companheiros. Quais são os problemas que, de fato, a gente devia pegar mais para nós mesmos, que também não adianta compartilhar tudo. Acho que tem coisas que pode ser até um peso você compartilhar tudo, você também tem que assumir sua própria responsabilidade, mas eu acho que se você estiver num diálogo constante, pensando sempre estar trabalhando melhor como um time, todas essas questões são mitigadas e você consegue aproveitar talvez a melhor parte do empreender em conjunto, que é você compartilhar mesmo, né? E você não ficar sobrecarregado. Não, perfeito isso, né? De que os sócios são um time. Para fazer esse episódio, eu dei alguma olhada em alguns fóruns de internet, então, tipo, Reddit, YouTube, e aí vendo essas discussões, né? Melhor empreender junto, sozinho. E aí, cara, muita gente falando que era melhor empreender sozinho, que sempre o outro sócio vai querer te passar a perna, vai ser um sacana, tananã. E uma frase que pegou muito pra mim foi uma pessoa falando assim: eu prefiro errar por decisão minha do que errar por decisão do outro. E aí, cara, essa é uma pessoa que não entendeu que se você tá numa sociedade, é um time. Vocês não vão concordar com tudo, chegar num consenso de tudo, mas quando, né, o time, a empresa escolhe por um caminho, mesmo que não seja a sua proposta, o que você acreditava no início, é o que a empresa escolheu. E se errar, se der errado, a cabeça tem que ser ok, como que a gente resolve, e não, né, e tentar deixar de lado um pouco desse amargor, assim, de não, deu errado por culpa dele, é essa outra pessoa que tá afundando o meu negócio. Vou comentar o comentário dessa pessoa, porque achei um absurdo. Acho que a pessoa realmente não entendeu o que pode ser uma sociedade. Pelo menos na nossa visão, estou dizendo que é universal. Talvez essa pessoa tenha um perfil mais individual e é assim que ela vê o mundo. Para entrar numa sociedade, a visão mais coletiva, tem outras formas. Ou da nossa forma, talvez seja oposta, extrema, e que para mim, eu não sei se é verdade a história que eu vou contar, mas é inspirado numa coisa que eu vi sobre o Titãs, né? O Titãs, enfim, eu sou mais velho, né? Como a gente brinca, é uma banda... Meu pai dos anos- botava. Exato, Fabinho, obrigado. Anos 80 e 90 foi muito grande, eles eram uma equipe grande para uma banda, né? Mais do que o famoso 4 ali do rock, eles eram de 7, 8, eu não lembro até quando começou, e ficaram muito tempo juntos. E eu lembro de uma história que alguém perguntou qual era o segredo, eles falaram assim: a gente nunca votou nada. No sentido de que se não estava todo mundo de acordo, um falava contra, eles não iam. Isso é uma coisa que, pelo menos da minha parte, eu sempre tentei colocar.
Então, a gente tem o que seria um conselho, tem os sócios aqui, a gente não vota. Se votou alguma coisa, eu não lembro, a gente evita muito. Então, se uma pessoa não está de acordo, segura e dá um tempo, que termina indo em linha com o que o Flavinho falou, né? Em grupo, talvez você vá um pouco mais devagar, você vai no ritmo da pessoa que ainda não está confortável. Sozinho você pode disparar e tomando a decisão e dar com a cara no muro, pode acertar também, mas acho que não é uma boa visão de grupo se você não encarna essa posição de tomar a decisão junto e quando tomar, estar comprado. Então, todo mundo acerta, todo mundo erra. Nossa, mas para mim parece bem difícil, né, tem Uhum. certas discussões de todo mundo conseguir chegar num consenso e concordar, então, como que é na prática quando vocês têm esse tipo de discussão, né, que alguém não concordou, volta, vocês dão mais um tempo, mas acho que se alguém tá numa posição muito comprada, muito comprada não, né, ao contrário, muito fora, qual que é o processo, assim, acaba indo corre risco de ir para um lugar de a pessoa aceitar mais por desistência, de tipo: "Ah, ok, não vou mais bater cabeça", ou de fato a pessoa começa a aceitar um pouquinho mais e falar: "Ok, topo esse risco", né, talvez veja como um caminho mais arriscado, mas tô topando pela organização. Você perguntou como é que é, né? É quente. Acho que depende muito do grupo de sócios, naturalmente, né? Na nossa sociedade, desistência de um assunto, acho que é raro. Acho que é um perfil das pessoas. Ali, acho que as pessoas são muito confiantes, convictas, seguras, a ponto de acreditar que aquele tema precisa. Mas a gente vai cair nessa situação de tentar entender, grupo a grupo, time a time, como que esse time pode funcionar melhor. O Chico estava remetendo um pouco essa questão do não votar e falando de um time maior. A palavra complexidade vem rapidamente à cabeça. E com complexidade, uma outra palavra que tem que acompanhar é a consciência. E essas duas palavras para mim compõem o difícil, né? Eu acho que, voltando para o comentário da pessoa que foi mais solitária ali, um pouco mais orgulhosa de querer as coisas do jeito que ela quer, o rápido e o devagar, quando a gente fala do sozinho e do em grupo, tem muito a ver com isso mesmo, né? Você precisa não só ter mais tempo das próprias discussões amadurecerem e respeitar mais a posição das pessoas, mas também tem que dar o tempo do grupo aprender a trabalhar melhor cada vez mais, o time cada vez crescer, se desenvolver, e isso não é feito de forma linear, isso inclusive pode oscilar bastante. Mas então, no meu ponto de vista, tudo isso é muito complicado, tudo isso é muito difícil, mas eu não deixaria de colocar que passar por esse desafio significa almejar algo maior. E eu acho que o trabalho final, ou se vai mais longe, tem a ver com essa questão de que o resultado é maior, no final, no meu ponto de vista. Talvez melhor do que maior, eu acho que o resultado é melhor. E a felicidade. Exato, é o que é o que a gente falou lá no começo, que a felicidade é maior quando compartilhada, né. Bom, a gente tá falando bastante aqui um pouco da Mondoré, do jeito Mondoré de fazer as coisas. Acho que vale então vocês se apresentarem um pouquinho mais, contar onde de cada um veio, aproveitar e representar o Benim também, terceiro sócio. Como que vocês qual que é o background de cada um, como que vocês se cruzaram nessa jornada, e aí decidiram empreender juntos, que o Flavinho já comentou um pouquinho. Não, começa aí, quero ver a versão dele primeiro. Meu nome é Flávio, eu sou a resistência carioca aqui do grupo, sou de Niterói, do Rio, na verdade nem carioca na prática eu sou, mas venho do Rio. Sou engenheiro de produção pela FRJ, de formação. Logo após me formar, eu entrei em consultoria, vindo morar em São Paulo, onde meu primeiro projeto, eu estou esperando na recepção de um cliente, sai do Uber uma pessoa de ressaca, entrando em disparada, e é assim que eu comecei a trabalhar com o Chico. Eu achei que ia entrar essa parte da ressaca. É uma segunda-feira aí que... eu não conhecia. Pois é. Eu sou administrador, o único administrador entre os sócios, o que termina causando uma das diferenças, que era que na administração é uma pessoa de humanas, e aí também tem muita piada, muita verdade em torno disso. Me formei na USP, depois fiz esse MBA em Berkeley, nos Estados Unidos, e fiz uma carreira majoritariamente em consultoria, e o que o Flavinho falou é verdade. Eu estava segunda-feira e agora começo de projeto novo, eu sabia que ia ter uma pessoa nova numa equipe, num projeto que eu não tinha conhecido, o processo seletivo tinha sido no Rio, e a gente chegou na recepção desse cliente, eu tenho alguma memória desse dia, mas foi ali o dia que a gente se conheceu, e aí acho que dá para já emendar talvez um outro ponto, que aquilo a gente está brincando sobre, de fato, o momento ali, né, que a gente lembra de ter se visto, mas a gente, numa dessas coisas de consultoria, foi mandado para um projeto, um lugar mais remoto do Brasil, bem para o interior, e esse trabalho ele é muito intenso, né? De longas horas de trabalho,
a gente teve muito convívio. E o primeiro mês é sempre um pouco mais difícil, as pessoas estão se acertando. E eu lembro que desse primeiro para o segundo mês, ali a gente já começou a perceber como a gente tinha algumas facilidades. A gente tinha biografias parecidas, o humor encaixa um pouco. Teve um Santos e Flamengo que a gente assistiu junto, mas daí realmente dentro do trabalho a gente começou a encontrar uma funcionalidade, no nosso caso uma prática, em vários sentidos da palavra prática, mas a gente era muito prático, gostava muito de uma visão mais analítica das coisas e a partir daí a gente percebeu que a gente trabalhava bem junto. Não, perfeito. E o Benin? O Benin eu Aqui é o conheci contrário, o Benin tem que dar uma olha antes e para trás um depois. pouquinho, né? E depois retomar. Verdade, o Benin eu conheci que um dia ainda vai ser um caso aqui do lado B do nosso podcast, num projeto muito peculiar, numa grande empresa de capital aberto, na nossa vida mais passada ainda, e um projeto realmente muito puxado, mais até do que eu descrevi aqui com o Flavinho, numa equipe grande. Eu era ainda associado, consultor, o Benin um pouco mais novo, e a gente foi alocado nesse projeto que era muito intenso, teve muito convívio, e eu saí dessa consultoria antes dele, e fui para uma nova consultoria, e nessa nova consultoria a gente manteve contato alguns anos depois, convidei ele para se juntar, e aí Mas já... se quiser um pouco mais da junção, a gente fez um plano para trazer o Benin e a gente executou esse plano. Eu lembro de num sábado ir almoçar com o Benin, um almoço romântico, porque eu não conhecia ele. A gente fazia Eu apresentei os dois, a tem gente toda fazia uma... toda uma venda, vamos usar essa palavra. E o Benin caiu, não sei como falar, mas ele Caiu na aceitou Caiu. esse desafio de vir trabalhar com a gente nessa consultoria. E a gente acabou formando também, a gente falou de time, né? Na prática, a gente começou a trabalhar juntos logo depois, num projeto super legal que a gente fez. E a gente começou a ver essas três partes funcionando bastante bem juntos, com alinhamento de formas de trabalhar, mas também, talvez até mais importante, um alinhamento de valores mesmo, né, que a gente começou a ter. E aí, eu não sei se a gente já emenda para falar de quando a gente decide montar a nossa, mas como a gente se conheceu foi assim. E deixa eu, talvez na passagem, não sei se vai ter pergunta sobre isso, mas tem o que deu certo pra gente, mas acho que a gente ouve também muito caso das pessoas que empreenderam com amigos. E eu ouço majoritariamente mal sobre isso. Então você tem um amigo, você empreende, você perde o amigo. Isso parece ser mais verdade sim do que não. E com perigo de soar errado, né? A gente não era amigo. A gente não empreendeu porque a gente era amigo. Hoje a gente brinca às vezes até mais, porque uma sociedade é tão intenso, né? E tem contratos envolvidos que lembra mais o casamento do que, né? E vira uma relação íntima, às vezes familiar, de aldeia, como a gente fala, e tem esse convívio. Mas o fato da gente não partir do ponto da amizade, acho que foi importante, porque a gente já tinha testado que a gente trabalhava bem, inclusive numa situação hierárquica, um lugar muito hierárquico. E a gente tinha sido colocado a situações de trabalho com estresse, de desafios analíticos, então já era um campo de prova e essa funcionalidade já estava ali. Não quer dizer que plenamente iria funcionar na migração para uma sociedade, mas diferente de uma pessoa que você tem uma relação que é no campo pessoal e que migrar ela para um campo de discussões tão sérias e complexas como a gente estava tendo agora mais cedo e passar por isso junto, é um outro tipo de relação, né? Então, e eu acho que vale a reflexão para quem estiver ouvindo, que estiver pensando, empreender com um amigo, né? Se isso é bom ou se isso é ruim. Ouvindo um pouco mais agora, né, do background de vocês três, é muito parecido, né, no sentido que vocês trabalhavam em consultoria, vêm desse lugar, montaram aqui a Mondoré, que é uma espécie de consultoria também. Mas vocês três, vocês têm complementariedade entre si? E como que no dia a dia, na parte mais da gestão da empresa, vocês se dividem? Porque tem muita empresa que às vezes começa, vai ter uma pessoa que é mais técnica, aí um dos sócios é a pessoa de finanças, aí o outro sócio é a pessoa da comunicação. Vocês já vêm de um lugar mais comum, né? E aí tiveram que, acho que encontrando um pouco a vocação de cada um nesse sentido e se dividindo. Eu vou passar para o Flavinho, mas vou deixar a passagem do que eu sinto, né? De quando a gente trabalhava junto numa organização e a gente empreender. Que a gente falou, não, a gente vai empreender junto porque a gente é muito parecido e tem coisas parecidas. Né? Tem um campo ideológico, tem a forma como a gente trabalhava bem. E eu diria que muito rapidamente, nos primeiros meses ou anos da Mondoré, a gente começou a perceber, falar assim, nossa, como a gente é diferente. É difícil, se a gente teve que ser diferente para se complementar ou se empreender terapêutico e revelador, que o Flavinho mesmo fez esse comentário uma vez. Ou seja, a gente simplesmente foi transformando. Então, quero até ouvir do Flavinho o que a gente é diferente, porque é interessante. A gente às vezes aparece numa conversa, né? Eu penso assim, eu sou diferente disso, né? E como é que aparece no campo prático, como a gente naturalmente foi se entendendo e se dividindo.
tanto em questões de clientes, mas da nossa organização, do quem faz o quê dentro da Mondoré. O Chico já pega num ponto parecido, né, Ju? Quando você mesmo colocou a pergunta, você falou, por um ponto de vista, vocês são muito parecidos, que você explicou um pouco nossa carreira. Mas se a gente for mais em aspectos, se você botar a lupa um pouquinho mais perto, cada um é bem diferente. Então, isso tem implicações bem práticas e algumas muito mais profundas na prática. O que a gente está falando em relação à questão da prática é que a gente vem de uma carreira generalista. Então, a gente não tem essa divisão natural nossa de que o Chico vai ser o marketing da empresa, o Benin vai ser o financeiro, eu vou ser operações, não sei. Na prática, a gente já até mudou, né? Coisas dentro de casa. Tinha uma época que o Chico cuidava do financeiro, quem cuida do financeiro sou eu. O Benin já cuidava do Fizeram um trainee de comercial. sócios. A gente faz uma rotação de cargos aqui. Estamos precisando passar por mais uma rodada. Mas mais no profundo, a gente tem características bem diferentes. Eu acho que até do ponto de vista técnico, tem áreas que cada um de nós tem mais, talvez até feição mesmo, né? Gosta mais, estuda mais, fez mais projetos. Então vai ter uma diferença entre a gente nesse sentido. Por exemplo, o Beninho e o Chico têm feito muito mais projetos relacionados a custos do que eu. E eu, em geral, vou mais para o lado da receita, uma questão um pouco de perfil. Tanto a questão analítica do pricing, mas até a questão de marketing. Eu acho que me identifico mais. E a pergunta mais complexa é em relação ao terceiro nível dessa história, né? Do ponto mais subjetivo, como cada um é. Mas eu não vou responder isso aqui, não. Deixa comigo. Eu tenho dificuldade de responder isso de forma sucinta e objetiva. Porque fica profundo. O terceiro nível envolve, inclusive, o que a gente quer fazer, como a gente é no dia a dia. Porque, de novo, se torna uma relação muito íntima. A gente vai se descobrindo no processo. E acho que a gente falou num outro episódio, de eu me descobrir mais criativo do que eu era, né? Acho que eu tinha essa percepção. Eu sou uma pessoa mais introvertida, mas relacional. E aí essas coisas, elas vão aflorando e eu acho que com bons sócios elas são reforçadas, né? De você ter segurança comercial, de uma apresentação, de fazer um podcast, e alguém falar assim, pô, você faz isso bem, acho que você tá seguro. Acho que falou para mim uma vez, em alguma atividade, uma coisa, pô, você tá se encontrando aí, né? Eu já tinha mais de 40 anos, é legal ouvir de alguém que te conhece profundamente, você tá se encontrando, seu talento mora ali, e eu vi uma coisa bacana dessa. Então passa um processo de reflexão, que eu sinto é que você sente conforto de ir para sua potência e pegar aquele campo da empresa, por exemplo, aquele comercial, relacionamento, o campo de impacto, e saber que a pessoa está sabendo disso e está se adequando, de repente, a um outro campo. Um por necessidade, às vezes, outro porque o talento dela é um pouquinho diferente, e a gente vai gradualmente se acomodando, me parece, e valorizando e se equilibrando, né? Vamos falar aqui, por exemplo, do Flavinho. Tem as coisas que são parecidas, são muitas, são as diferentes. Então, eu tenho uma aparente desordem, eu já vou defender uma aparente desordem. A gente com o tempo foi vendo, na verdade, minha cabeça organizada, mas eu vivo assim muito no caos, tem as coisas boas e ruins. E para o relacionamento, pro comercial, aparentemente isso é bom. O Flavinho bota muito bem ordem nas coisas e cria processos que se replicam e ficam vivos, com coisas que eu achei que eram impossíveis, como uma proposta, uma coisa hiper customizada, papo dessa semana. Ele falou, não, peraí, deixa eu achar uns atalhos aqui pra gente. Eu falei, ele mandou um negócio, pô, bem pensado mesmo, isso vai acelerar a nossa vida. Eu não teria feito, eu viveria cada vez customizando o trabalho para sempre. Mas acho que aqui a gente falou bastante de como alinhar um pouco, né, de habilidades, essa parte da execução da empresa, o que cada um vai estar fazendo. Mas quando a gente volta um pouco e pensa em começar o negócio, também tem um alinhamento do sonho, né? O que vai ser a Mondoré. E aí, quando vocês começaram, foi nesse lugar de, cara, tem um sonho comum que os três estão compartilhando? Ou mesmo dentro desse sonho, cada um tinha um pouquinho o seu desejo um pouco mais individual, no sentido de ser específico de cada um? E aí vocês, né, cotidianamente fazem esse trabalho de estar alinhando quais são os sonhos, as ambições de cada um de vocês para o negócio? Eu posso começar com essa, e é o segundo. A gente, na característica, na história da Mondoré e da nossa sociedade, cada um de nós tinha uma vontade que os outros compraram. E a gente começou com 3 vontades, na minha leitura do início da Mondoré, e eu acho que isso é bem determinante na nossa jornada. A primeira é que a gente queria trabalhar com empresas de impacto. Isso veio muito do Chico, no meu entendimento,
uma provocação de que a gente, modéstia à parte, se considera muito bom em conseguir impulsionar as empresas mesmo através de melhor gestão, soluções de gestão, e a gente queria colocar isso a serviço das empresas, que se elas prosperassem, o mundo, a sociedade ia prosperar. Então era a nossa forma de fazer bem através do nosso trabalho. A parte da pequena empresa, eu acho que veio bem do Benin, eu acho que eu comprei muito isso desde o começo, que fala bastante com o mesmo sentido, né? Se a gente conseguir botar esse nosso talento, talvez, em direção às pequenas empresas, a gente também consegue ter um impacto positivo, e eu, particularmente, sempre achei interessante trabalhar com pequena empresa para você ter uma visão do todo. E da minha parte, que talvez até apareça já um pouco na fala do Chico anterior, eu queria fazer transformação real e não teoria. Todo consultor estratégico tem síndrome do impostor. Na minha carreira não foi diferente. Eu ficava muito chateado em projetos que não iam para a prática. Já vi executivos usarem muito bem consultoria, mas vi alguns casos que os nossos projetos acabaram ficando mais na gaveta. Então a gente tinha essas 3 vontades e a gente se juntou, meio Capitão Planeta ali, e fez a Mondoré a partir disso. A questão, acho que mais legal de discutir é quais são as consequências disso, porque isso não necessariamente é certo ou errado. Isso é uma característica marcante da empresa, e como é que a gente consegue ir discutindo as ambições, as estratégias, talvez cada um dos lados ceder um pouco no momento, de saber que talvez aquela parte de trabalhar com impacto vai ser mais importante no momento, talvez trabalhar com grande empresa seja deixado em segundo momento, numa hora. Além de tudo, também ir se atualizando nas ambições, né? Porque isso é uma coisa que foi em 2020. Aqui nessa discussão de hoje, vai ser muito difícil alguém falar de certo e errado. Acho que a questão mais, quando a gente vai contando essas nossas histórias, eu acho que é você também entender a biografia da sua própria sociedade para ter clareza sobre quais são as forças que resultam em certas situações, e você começar a entender como lidar com elas, como aproveitar o melhor dessas situações e tomar cuidado com os lados piores, né? Então, eu acho que a discussão menos sobre certo e errado mesmo, para a gente foi mais essa questão. A gente não tinha um objetivo tão focado em fazer resultado financeiro no começo da empresa. A gente, de fato, tinha uma certa pulsação de criar algo diferente. E se a gente quiser falar do lado positivo dessa história, eu acho que a Mondoré é uma empresa com muito mais essência, em algum nível até simpática, a partir dessa nossa bagunça que a gente acabou fazendo. Versus a gente ter começado em 2020, e talvez uma breve história, Flávio, Felipe e Francisco foram chamados de 3F no começo. A coisa mais fácil do mundo era ter feito uma consultoria chamada 3F focada em projetos que a gente sabia fazer. Você gostaria de trabalhar no 3F, Júlia? Acho que não. Não parece tão legal quanto a Mondoré. Que inclusive chama, né? Fazer Do acontecer. fazer acontecer juntos, que a gente até, né, falou sobre clientes, sobre parceiros. Depois de alguns anos a gente falou assim, né? Acho que na verdade a gente queria trabalhar junto, né? Era esse... Foi o óbvio da hora que a gente não leu, né? Juntos quem? Inclusive a gente juntos, a equipe junto, todo mundo junto. Agora vamos um pouco mais para a prática e para o dia a dia. Aqui na Mondoré, vocês investiram muito em formar uma boa sociedade desde o início, é o que vocês têm contado no episódio. Contem pra gente um pouco de realmente quais foram essas ações e boas práticas. Vocês já comentaram um pouco do voto, né? Que não tem voto nas discussões da Mondoré, mas teve alguma parte de mediação lá no começo? Que tipos de acordos vocês têm, formais e informais? Talvez destacar 2 atenções, né, que a gente teve no começo e a gente tomou atitudes. Acho que a primeira é que a gente começou bem de partida, bem empreender by the book, no sentido de formalidade mesmo. A gente se preocupou em fazer um acordo de sócios que contemplava nossas expectativas e definia algumas regras e alguns acordos em relação à sociedade que a gente estava montando. É um documento mesmo. É um documento, chama um term sheet, né? Contratou uma consultoria, né? Então, assim, Exato. a gente, para quem está ouvindo, e eu acho que desculpa, interrompi o Flavinho aqui, Nada, mas para complementar, a gente investiu, acho que até o segundo exemplo que você vai dar também. Então, você vai começar, o dinheiro é escasso, dúvidas. Eu não sei se a gente tinha esse grau de consciência, mas eu sinto que a gente acertou em investir. Então, foram 2 consultorias, uma que fez esse trabalho do acordo de sócios, tem uma metodologia, entrevistava a gente, e depois acho que o Flavinho vai contar do outro, mas foram consultorias externas, pagas, remuneradas, numa coisa super intangível, na incerteza. Se você pensar, foram 3, né? Porque ainda teve a história da imagem da própria Mondoré, que eu diria que é um assunto daqui também. Acho que do primeiro ele é um pouco mais objetivo mesmo, na situação da gente ter essa consultoria externa que fez uma pesquisa, uma entrevista com cada um de nós isoladamente, depois em conjunto trouxe um pouco de resultado de alguns questionários que a gente respondeu. O que me marca mais de memória desse trabalho foi uma página onde elas comparavam
quais eram as prioridades dos pilares da vida que a gente tinha colocado. Então, família, educação, o que mais que tinha lá, Chico, você lembra? Amigos, Amigos, sucesso profissional, financeiro, status, não lembro exatamente. Era muito bem equilibrado, Sim. você teria dúvidas mesmo. E acho que ele desenhou um cenário para a gente que foi rico de olhar um para o outro, porque no final a gente estava falando sobre qual era a ambição de cada um de nós individualmente e naturalmente você vai projetar isso no negócio. Então acho que um exercício foi muito válido, surgiu discussões ricas que a gente até hoje faz menção de tempos em tempos sobre esse questionário. Mas só para ser mais concreto, a gente, na verdade, os consultores, com a nossa ajuda e revisão, eles colocaram um term sheet, que eram, acho que 14 ou 15 dimensões num Word, 2 colunas, tópico e conteúdo. É quase um contrato, é um contrato. Ele é um contrato, Ele é um não estava contrato entre a redigido por gente, extenso, mas era, de O que fato... que a gente concorda e o que que a gente concorda em discordar. Bem Essa prático, metodologia. regras de sociedade, regras entre sócios, como o que acontecer em eventos complicados. Então, a gente sempre teve essa regra definida do momento zero, basicamente. Então, se um de nós quiser sair, se um de nós falecer, simples ou não, mas tem que ser considerado. É bom você fazer isso bem no começo, por vários sentidos, mas o começo, em geral, as coisas ainda estão evoluindo de velocidade. E para a gente foi esse o caso, a gente lá tinha mais tempo. Hoje, pensar numa discussão dessa é impensável, a gente não tem tempo para parar e fazer isso com qualidade. Estamos passando para o segundo momento, não cronológico, mas o segundo projeto, o segundo trabalho que a gente fez, foi já mais para o final do primeiro ano, talvez até segundo, não? Da mediação? Foi no final do primeiro ano não tinha corrido, completado né? o ano, Eu acho que é super importante colocar, e a gente não está aqui só para contar história bonita, né? Que o nosso primeiro ano foi difícil. A gente era ótimo time trabalhando numa estrutura, num ambiente estruturado, com regras claras, e não dá para tirar o peso de ambiente. Na consultoria anterior era um formato relativamente tradicional de consultoria, e as regras eram tão claras e a cultura era tão clara a ponto de regular o comportamento das pessoas. Então a gente era muito funcional. Quando a gente veio trabalhar e a gente não fez consultoria no começo da Mondoré, e a gente não tinha tecnologia, não tinha repertório, melhor dizendo, sobre como ser sócio. E ainda por cima, 3 machos alfa no começo, cada um sabendo o que era melhor. Talvez só uma parte de carinho, é todo mundo sabendo o que era melhor para os outros. Todo mundo querendo cuidar dos outros, mas de uma forma muito hierárquica, muito isolada, inclusive. Acho que depois de algumas situações onde a gente via que o diálogo não estava funcionando, que as discussões aconteciam em temas relativamente simples e, pior de tudo, que as decisões não aconteciam, a empresa não andava. Alguns temas ficavam enfesados mesmo, né? Então, a gente, na época, o Chico trouxe um pouco dessa provocação de começar a questionar se a gente estava funcionando bem como um time, na prática. Quer falar um pouco sobre como é que foi o trabalho? Eu tinha já algumas dificuldades que eu lembro na época, equilibrado com o desejo de operar melhor. Acho que a gente sempre teve a ciência da importância da gente operar bem. Tem algumas menções, algumas falas nossas sobre isso é uma tecnologia. Sócios cooperam bem a parte da tecnologia do negócio. Então, de fato, a gente se deparou com as primeiras dificuldades de convívio. Ao mesmo tempo, eu sinto que a gente sabia como operar bem, realmente era a potência. E às vezes isso se mistura, então a gente sentia que quando um dos 3 se afastava, trabalhava em algo mais longe, a relação ela ficava pior. A gente tinha que estar mais próximo, e no começo cada um fez uma coisa com um pouco mais afastado. Também foi muito onde apareceram as diferenças, né? A gente falou mais cedo, a mudança do, a gente é muito igual dessa vida passada, falou, opa, a gente não é tão igual assim. E aí foi um momento bom e um momento de reflexão que a gente tinha, né? Porque a gente, inclusive, dá para mencionar, né? A gente foi trabalhado e buscou ajuda na antroposofia na época e para um outro trabalho que a gente fez. E na hora da mediação a gente chamou esse pessoal e a gente é muito interessado. Também para mim ficou isso como uma forma de estudar, de aprender. Muito conhecimento é passado para pessoas mais velhas. Eu acho que a gente nunca teve o ego de não querer pedir ajuda, de saber que sabia tudo. E foram pessoas fantásticas que ensinaram muito sobre a vida, né? Sobre o método e sobre o comportamento numa sociedade, num grupo que tem que discutir situações difíceis. Eu acho que vale entrar num detalhe de um aprendizado muito importante e acho que de um projeto muito bem conduzido mesmo. Acho que até vale a pena citar o Leandro Cal e a Rita, né? Queridos que ajudaram muito. A gente, em boa parte, chega aqui melhor pela ajuda deles. E a principal memória, o que eu mais levo daquele trabalho, foi que eles tiveram uma leitura, um processo até parecido. Eles entrevistaram cada um de nós e eles fizeram alguns workshops com a gente, 2 ou 3, se não me engano, de mediação por comunicação não violenta mesmo. Mas eles identificaram o que a gente tinha em comum antes e eles reconstruíram muito o nosso relacionamento a partir disso.
eles fizeram, de fato, uma quebra da palavra confiança. Então, assim, só retomando a questão do que a gente falou mais cedo aqui, né, nessa conversa, é mais difícil trabalhar em conjunto. E você começa a ter que ter uma evolução de consciência e evolução pessoal para você poder trabalhar melhor. E boa parte dessa evolução vem mais nesse repertório que a gente no mercado vai chamar de soft, né? Para mim, eu sei que a minha história no começo da sociedade, que ficou muito claro para mim os gaps que eu tinha nesse lado, pelo tipo de trabalho que era valorizado e pedido para mim quando era mais novo, versus o que uma sociedade me pedia. Mas, para ser concreto em relação à confiança, eles quebraram a palavra confiança em 3 confianças. Existia a confiança de capacidade, a Júlia é capaz de fazer tal coisa, né? Levantar uma caixa. Existe a confiança de compromisso, a Júlia me falou que ela vai tirar a caixa, ela vai de fato tirar a caixa naquele horário que ela falou. E no fim existe a confiança de intenção. E nesse sentido, o que eles viram é que a gente tinha muitas discussões em relação à capacidade de compromisso, mas a gente acreditava fielmente uns nos outros em relação à intenção de que cada um de nós queria o melhor para todos. Como eu falei antes, que a gente era cada um achando que sabia o que era melhor para todo mundo, eles pegaram esse fio como uma condução para reconstruir acordos em relação a onde a gente talvez precisasse mais de ajuda. E eu acho que essa questão da confiança para qualquer pessoa que estiver trabalhando em sociedade, acho que é um ótimo lugar para você se questionar, se amparar, né? Super válido para a gente, né? Super, super legal. Então aqui a gente já falou de 2 das 3 principais iniciativas, né, que vocês fizeram, a parte do acordo de sócios, a mediação, e aí qual que é o terceiro para a gente fechar? O terceiro foi o trabalho de branding, mas que veio acompanhado de um filósofo, o Dimitri. Faz o jabá da Sintrópica e do Jimmy, eles merecem. E de fato a Sintrópica com o Jimmy é Dimitri. Quero ver alguém acertar o sobrenome. Ixi, não vai dar. Baiacaxé. É russo. Trabalhamos há 5 anos com ele, mas uma vez que a gente decidiu que o nome não era 3F, e de fato existia um simbolismo muito importante para a gente, por ter na nossa história já trabalhado em empresas com nomes de donos, a gente acha que tem mais características importantes em relação à sombra, que o dono e a empresa podem ficar fazendo um do outro. E a gente decidiu fugir correndo do nome 3F. A gente decidiu na época investir em, de fato, ter autoestima em vários sentidos, de achar um nome e acreditar no poder dos símbolos mesmo, de como isso podia ajudar a gente. O que veio com um projeto de branding acabou sendo um projeto de consultoria muito grande para a gente, de modelo de negócio mesmo, e de uma questão até de nivelamento da ambição, que a gente já estava falando, através do trabalho que a gente super admira, e estamos sempre próximo do Dimitri, que é uma pessoa com uma habilidade muito grande em fazer perguntas, né? Uma questão mesmo de question design. Então, para a gente, para você poder escolher qual era o nome da empresa, qual era a representação, a identidade visual da empresa, isso falava com o modelo de negócio que falava com nossa missão. Então foi mais um momento de muita discussão e essas perguntas ajudam a nivelar mesmo os sócios, né? A criar um confronto positivo mesmo, mas essa fricção de eu gosto do nome Mondoré e tem gente que gosta do nome Ovo. Mas a gente ficou com o nome Mondoré, inclusive com todo mundo concordando. E as discussões são positivas, né? Para a gente começar mesmo a entender onde é que a gente está alinhado, onde é que a gente está parecido e onde a gente não é. Quanto mais a gente conhecer sobre a gente consegue evoluir como um time. Não, perfeito, é isso mesmo. Estava só lembrando das conversas com o Jimmy, a gente super preocupado com o nome, e ele estava fazendo a parte de nome com a gente, imagem, ele falou assim, isso não é importante, assim, tem que funcionar para vocês, porque ninguém iria, na visão dele, acho que ele tinha razão, contratar, não contratar, né, até porque é um nome que não é óbvio, né? Se fosse ovo, talvez tivesse rejeição, né? Mas ovo nunca foi uma opção real, foi só uma das ideias que apareceu no processo criativo. Mas quando a gente fala que a gente escolheu uma palavra em tupi, né? E a gente fala de ajudar as empresas brasileiras, acima de tudo, que a gente está envolvido na bioeconomia, tem a ver com impacto, que o sentido é estar juntos, que é movimento, que é andar junto. E aí tem a parte, até fazer escolhas estéticas, é uma caminhada que acontece junto e se acha mais arestas, mais pontos de discussão, mais coisas que você concorda. Então, eu sou obrigado a passar por uma jornada um pouquinho mais profunda do que inicialmente você fala assim, vamos fazer aí logo e site e vamos começar, pelo menos no nosso perfil, na nossa forma de fazer as coisas de forma mais analítica e tendo escolhido o Jimmy aqui, que a gente não cansou de elogiar, para fazer esse trabalho. Então, de fato, acho que é um terceiro lado que virou um investimento de sociedade, além da questão só estética, né, do nome e do logo. Para quem nos ouviu até aqui,
deixe nos comentários aquele desabafo sobre o que o seu sócio faz que te deixa louco, ou então uma mensagem de apreciação pra gente terminar mais positivo, né? Tava tão bom aqui o papo. E nos vemos no próximo passo.